Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Sandra. Sandra tinha 8 anos quando percebeu que poderia ver quem seria assassinado nas próximas 24 horas. Ela sabia que algo estava errado com ela desde que viu a tia Lisa, a melhor amiga da mamãe, cair da escada, quando na verdade a tia Lisa estava sentada com a mamãe na sala, conversando sobre seus namorados. Sandra gritou, mas ela tinha apenas 5 anos, e quando a mamãe e tia Lisa correram para ver o que havia perturbado, a visão terrível da tia Lisa, deitada, toda quebrada no patamar, havia desaparecido. No dia seguinte, Sandra viu a mamãe chorando no celular. Ao ver Sandra, ela engasgou. A tia Lisa, ela não vem mais. Mais tarde, Sandra descobriu que tia Lisa havia sido morta. Ela ainda não entendia muito bem a extensão do seu poder. Quando estava fora de casa, ela vislumbrava fugazmente pessoas com gargantas cortadas ou machucadas, corpos quebrados, feridas abertas no peito, onde deveriam estar seus corações, cabeças explodindo. Mas esses eram estranhos, e as visões desapareceriam em segundos. Então, certa manhã, Kate Jill apareceu no pátio da escola, com a cabeça apoiada nos ombros e o pescoço torcido. Sandra não era amiga de Kate, uma garota taciturna, mas não pôde deixar de correr até ela. "Ei, Kate!" ela disse. Ela sabia que Kate teria o pescoço quebrado, mas não tinha palavras para contar. Kate olhou para ela com os olhos errados, que apenas Sandra conseguia ver. O sinal tocou e as crianças começaram a fazer fila para entrar na escola. "Oi, Sandra." Ela respondeu com seus lábios deformados. Não havia mais nada a ser dito. Sandra entrou com Kate e tentou ser gentil com ela o dia todo, incluindo-a em suas brincadeiras e ajudando-a nos trabalhos escolares. Embora a visão de seu pescoço torcido e sua cabeça torta revirasse seu estômago. Kate não voltou para a escola no dia seguinte, como Sandra sabia que ela não voltaria, e os professores contaram mais tarde que ela tinha ido para o céu com o irmão mais novo e a sua mãe. À medida que Sandra foi crescendo, ela melhorou em bloquear as visões. Não eram tantos afinal. O assassinato, felizmente, não é um crime tão comum. E Sandra realmente não conseguia ajudar ninguém. Embora houvesse momentos como o do bebê chorando com o crânio machucado, embrulhado no peito da mãe no supermercado, ela realmente desejava poder. Ela tinha 11 anos quando, certa tarde, as crianças da vizinhança estavam brincando na rua e Andy saiu correndo. Sandra o tinha visto no dia anterior, com o corpo todo esmagado, caído na rua. Ela sabia que isso iria acontecer e tinha uma queda por Andy. Um carro derrapou na rua e Sandra correu, empurrando-o para fora do caminho. O carro atingiu Sandra. A última sensação da menina enquanto estava deitada na rua, com a força vital se esvaindo, foi de alívio. Ela nunca mais veria corpos. O que fazer em um apocalipse zumbi caso você seja mordido? Então, você foi mordido. Acontece com o melhor de nós. Inevitável, diriam alguns. Um simples deslize, um momento de descuido, um passo vacilante. Às vezes, é tudo o que precisamos. Mas há conforto no fracasso, há paz na esperança, e há muito o que fazer
no apocalipse zumbi quando você é mordido. Você pode ir à biblioteca. Você se lembra da biblioteca? Claro que não, que boba que eu sou. Porém, ainda está lá. Milênios de conhecimento acumulado, coletados com curadoria, encadernados em couro e cuidadosamente empilhados em prateleiras tão altas que você poderia jurar que alcançaram o céu. Aquele é o Sr. Lancaster ali, o bibliotecário-chefe, guardião da palavra. Costumávamos chamá-lo assim. Ele ainda é, sabe? Perpetuamente agora, por assim dizer. Bem, suponho que sejam tão perpétuos quanto tecidos, tendões e ossos podres podem ser. Ou você pode ir ao parque de diversões. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora, é claro. E mesmo que não estivessem, não haveria eletricidade para alimentá-los. Mas você ainda pode escalar os trilhos frágeis das montanhas russas, ou sentar no seu animal favorito no carrossel, o leão, e considerar o silêncio avassalador de um mundo sem humanidade. Ainda compro meus ingressos no guichê da entrada. Velhos hábitos são difíceis de morrer, eu acho. Nunca soube o nome dele, do rapaz que trabalha lá. Eu apenas o chamo de Billy agora. Aí está a Billy, fique com o troco. Mas o meu destino sempre foi o zoológico. Não sobraram muitos animais, sabe? A primeira coisa que fiz quando tudo aconteceu foi libertá-los. Abra os portões, deixe-os vagar pela selva de concreto com os mortos famintos. Alguns ficaram por aqui. Velhos hábitos, domesticados, doutrinados. A sua mãe era a que mais gostava do herpetário. Ela passava horas lá, olhando para as lagartixas, as cobras e as pequenas salamandras engraçadas que você não conseguiria ver a menos que soubesse exatamente onde elas estavam. O seu favorito era o axolote. Eles podem regenerar membros inteiros, sabe? Sem cicatrizes nem nada. Apenas um membro novo. Apenas uma nova vida. Cuidei dos axolotes o máximo que pude, mas acontece que até os répteis milagrosos têm que enfrentar a mortalidade. Eu ainda a visito às vezes, muitas vezes, diariamente. Eu acho que ela saberia a diferença entre um choro de fome e um estertor de morte. Saiba o que fazer, saiba como nutrir e cuidar de um bebê. Cuidar de você, em um mundo sombrio tão determinado a nos matar um por um. E no final, quem poderia saber? Quem poderia imaginar que aqueles seus pequeninos mordedores eram afiados o suficiente para penetrar na pele? Então, eu fui mordido. Acontece com o melhor de nós. Inevitável, diriam alguns. Mas é como se sua mãe tivesse sussurrado para mim pouco antes de falecer. Há muito o que fazer no apocalipse zumbi quando você é mordido. Então, vamos para o zoológico. Não toque no termostato. Depois de um dia longo e cansativo, deixei a janela aberta para sentir o ar agradável do verão. Eu sei que parece estranho, mas gostei mais do calor da minha pele do que do frio enquanto ia dormir. O oposto do meu pai, que queria o nosso termostato em temperaturas congelantes para ele dormir. Uma das muitas coisas na casa sobre as quais ele tinha controle. Não toque no termostato. Ele era um desses tipos de pai. Mas embora a maioria dos pais brincasse sobre esse tipo de regras, ele não estava brincando. Qualquer tipo de saída da linha que meu pai notasse de mim ou da minha mãe, ele nos faria pagar caro por isso, usando todas as formas de abuso. Diminui o termostato. Meu pai me mandou uma mensagem no meio da noite, quando eu quase adormecia. Meu estresse de não ser pontual em seus pedidos e pagar caro por isso apareceu quando me levantei da cama. Comecei a seguir suas ordens e desci as escadas,
mas parei quando recebi outra mensagem de texto do meu pai. Diminui o termostato. Agora mesmo, James, eu tô falando sério. Ele mandou uma mensagem novamente. Ele estava com raiva. Lembro-me do que isso significava. Olhei para o termostato sabendo do castigo que me aguardaria se eu não seguisse o seu comando. Mas o medo estava lentamente me deixando. James, desliga a porra do termostato, tá pegando fogo. Ele enviou essa mensagem em letras maiúsculas. Fiquei olhando para o termostato sem fazer nenhum movimento. Na minha cabeça, eu finalmente estava de pé diante dele, esperando. Ouvi passos vindos lá de cima agora, do quarto dele. Lágrimas começaram a encher meus olhos sem perceber. James, ele enviou novamente. Os passos desceram as escadas, revelando ser a minha mãe. Ela me encarou, quase lendo o meu rosto. Eu recebi outra mensagem. James, por favor, está quente. Eu estou queimando. Eu olhei para o obituário que minha mãe havia deixado na mesa de cabeceira hoje mais cedo, com o rosto do meu pai na capa. Isso mesmo, velho. Queime no inferno. Eu respondi.